Beleza, pessoal, agora gravando. Então, vamos lá. Pessoal, então, boa noite novamente, né? Só para relembrar, aí a nossa aula está lá no link bit.ly CG aula 3, aula 03. Nessa etapa, né, vamos chamar de etapa porque a gente vai finalizar o conteúdo para a gente fazer uma avaliação, né? Que é a nossa segunda avaliação. A gente está falando sobre estatísticas, né? No processamento digital de imagens. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como é que foi o feriado aí? Tudo tranquilo? Vamos compartilhar a tela. Opa, aqui. Como aí, né, temos 2 semaninhas, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para a gente lembrar. Há 2 semanas atrás, né, a gente estava falando aí, semana passada a gente não encontrou, né, porque a gente teve aí um feriado. A gente estava falando sobre histogramas, né? Foi o último tópico da nossa aula, não é isso? Deixa eu só encontrar o chat aqui no Zoom, porque para variar o Zoom some com as coisas. O chat está aqui. O chat. Deixa eu fechar aqui. Tá aqui. Ô, Luiz, tranquilo demais? Bom demais. O Zoom tem esse problema, que ele põe as coisas debaixo das telas, você não acha de jeito nenhum. Então, a gente na última aula estava falando sobre histograma, né? E o histograma, ele é um gráfico que mostra para a gente a incidência de cada uma, né, das opções que a gente tem de luminosidade dentro de um canal específico, né? Então, se eu estou falando de RGB, eu vou ter aqui 3 gráficos, né? Cada um representando a ocorrência de intensidade daquela cor. Ou eu posso transformar essa imagem numa escala de cinza e fazer um gráfico só em relação à escala de cinza. Tá? Nós vimos também, né, que aqui, quanto mais à esquerda, mais escura é a imagem, quanto mais à direita, mais clara é a imagem, né? Quanto mais espalhado, que é o caso, esse aqui ele está bem espalhado, né? Aqui, ó. A gente vê que maior vai ser a quantidade, né, de intensidades na imagem. Geralmente, esse tipo de gráfico, ele provê uma visão melhor, né, para o ser humano, mas quando a gente está falando de máquinas, que é o que a gente vai começar na terceira etapa, que é começar já a identificar objetos, conseguir contar objetos, fazer esse tipo de coisa, aí geralmente a gente já tem que, né, fazer com que esse gráfico ele fique mais, né, ele fique provavelmente em 2 picos, né? Em vez de ter um pico central, eu vou ter que encontrar um ponto e separar. Então, isso foi o que a gente falou na última semana, tá? Então, né, o que eu falei aqui, resumindo, está escrito aqui, né? Falando sobre as médias, desvio padrão, né? Como que a gente constrói, então a gente conta, né? A incidência aqui vai colocando os pontinhos. Aqui exemplos, né? Mostrando a imagem e como que seria o histograma daquela imagem, né? Então, repara que essa aqui eu estou com um pico mais centralizado, mas um pouco mais deslocado, então ela não é tão escura, mas por outro lado ela não tem tanta heterogeneidade. Aqui eu já estou, né, com um pico mais à esquerda, então ela é mais escura, mas ela já está um pouquinho mais espalhada, então eu tenho uma heterogeneidade maior. Tá? E aqui mostrando, né, a diferença, né? Repara essa aqui que foi mais está mais deslocada à direita, né? Ela é mais clara que a banda 4. E foi o que nós falamos aí, né, na última aula. Beleza?
E falamos também que a gente tem algumas operações, né? Então, a gente tem operações que é pegar a parte mais relevante do meu histograma e fazer deslocamentos, né? Então, eu posso pegar e deslocar ele um pouco para a direita, então a imagem ela vai ficar mais clara, né? Eu posso deslocar para a esquerda, a imagem vai ficar mais escura, tá? Eu posso fazer uma inversão, né? Então, aqui, ó, se o meu gráfico estava aqui muito à esquerda, a gente mandou muito para a direita. E, né, eu posso também fazer uma seleção, um realce, pegando... Aqui, o que a gente fez aqui? A gente escolheu um ponto que provavelmente foi este ponto aqui, ó, e fez um corte, mandou o que estava daqui para cá, por lado de cá, e o que estava aqui, a gente jogou todo mundo aqui para o final, né? E identificamos aqui o que poderia ser o mais relevante, tá? Em relação a essa imagem. Aqui foi onde que a gente parou na última aula, né? A gente foi até esse ponto aqui das operações, tá? Aqui mostrando, né? Quando a gente vai fazendo cada operação, o que acontece. Gente, até essa parte aqui ficou tranquilo? Ficou de boa? Como é que tá aí? Pessoal, como que funcionaria a manipulação desses histogramas na prática? Tipo, um exemplo. Oi? Aqui, ó. Como é que funcionaria aqui, por exemplo? Vamos pegar um histograma bem pequenininho, porque aí fica mais fácil da gente fazer. Vamos desenhar um histograma aqui bem basicão mesmo. Eu vou fazer um histograma de uma imagem pequena com uma radiometria pequena, tá? Que eu acho que fica mais fácil da gente entender isso aí. Aqui, ó. Beleza. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma imagem aqui, ó, que ela é uma imagem 5x5. Tá? Eu tenho essa imagem aqui, né, que está aqui quadriculado. E a minha imagem, né, eu tenho uma radiometria, deixa eu só voltar aqui. Vamos ver. Então, aqui, ó, a minha imagem é esse 5x5. E a minha imagem, vamos supor que ela tem uma radiometria 2. Então, se ela tem uma radiometria 2, ela consegue mapear 4 valores. Tá? Ela consegue mapear 4 valores. Aí os 4 valores que eu escolhi foi... Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que os 4 valores que a gente escolheu foram esses valores aqui, ó. Foram o preto, um cinza mais forte, um cinza mais claro, um cinza mais claro aqui. Que na verdade até pus uma radiometria maior aqui, tá aqui já virou, já não está mais 4, porque eu errei as cores aqui. E um branco. Então vamos supor que eu tenho isso aqui, tá? Então, o que seria o histograma? O histograma seria eu pegar as cores que existem. Então, existe aqui ó, o branco, existe esse cinza,
existe esse outro tom de cinza, esse outro tom de cinza e o preto. O histograma seria, eu vim aqui contar, então aqui, o branco. O branco eu só tenho um quadrinho branco, né? Então eu colocaria uma ocorrência. Esse outro tom de cinza aqui mais claro, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então seria, eu vim aqui e colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete, e deixa eu copiar isso aqui para cá. Não, copiar para cá. Beleza. Então, aqui. 7. Aí, se eu pegar o próximo tom, esse aqui é 1, 2. Opa, não, esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu viria aqui e falei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro aqui são 2. 2. E esse último aqui são 1, 2, 3. Aqui, né, se eu fizesse uma operação aqui para a esquerda, o que seria, né? Para a esquerda seria eu caminhar os objetos nesse sentido aqui, não é isso? Ó? Um shift para a esquerda. Então, aqui, quando eu estou com um conjunto muito pequeno, né, o que aconteceria no meu shift para a esquerda? A hora que eu caminhasse, tá? Vamos supor que eu fosse caminhar só um elemento aqui para a esquerda. O que ia acontecer? Quem era... em vez de caminhar um elemento para a esquerda, eu vou caminhar 2 elementos para a esquerda. Então, eu caminhar 2 elementos para a esquerda quer dizer que o quê? Que essas 3 cores aqui, ó, elas iriam virar branco. Tá? Porque, né, eu andaria aqui 2 casas para a esquerda, então o cara que está aqui na primeira posição não tem jeito de ele andar para a esquerda, porque ele já está no extremo, então eu mantenho ele. O que está na segunda não tem jeito de ele andar 2 vezes para a esquerda, então ele vai ter que virar um cara para, né, o branco. E o terceiro vai virar branco também, então seria fazer isso aqui, ó. A hora que eu caminhasse, essa imagem se transformaria, né, nisso daqui. Esse cinza aqui, ó, mais escuro, ele viraria esse cinza aqui mais claro. E esse preto viraria esse cinza aqui, ó. O problema é que aqui eu pus a imagem ao contrário, né? Eu comecei do branco em vez de começar do preto, tá? Então, olha para você ver, ó. Quando eu fiz um shift para a esquerda, né? Como eu inverti as coisas, é como se eu fiz para a direita. Tá vendo que a imagem, que era uma imagem mais escura, ela ficou uma imagem mais clara, ó. Entendeu aqui o que aconteceu? Deixa eu fazer o histograma certo, que fica melhor. Entendi. Entendeu? Porque o histograma certo seria isso aqui, ó, porque eu fiz ele errado aqui. O certo seria isso aqui, ó. Seria eu pegar esse daqui, colocar... Opa. Deixa eu pegar aqui de cima. Aqui. O certo seria fazer isso aqui, ó, né? Eu pegar esse daqui, pôr ele aqui.
pegar o segundo aqui, ó. Pôr ele aqui. Pegar o terceiro. Pôr ele aqui. Pegar o quarto. 1, 2, 3, 4. Pôr ele aqui. E pegar o quinto. E pôr aqui. Aí seria o contrário, né? Se eu fizesse aqui o shift para a esquerda, esse histograma esquece, que esse histograma aqui está errado. Exclui colunas de BH. Vamos fazer isso, beleza. Então, aqui, ó. Agora, esse aqui é o que está certo, né? Só que como eu excluí, eu avacalhei a imagem em cima. Oh, meu Deus do céu. Aqui é só fazer isso, beleza. Então, cara, eu tinha essa imagem. Quando eu fiz, né, ele andar 2 para a esquerda, tá? A imagem, né, igual, ela vai se tornar uma imagem mais escura, porque olha só, o que era esse cinza aqui, ó, vou colar ele aqui de novo, para a gente fazer de novo. Olha o que a gente ia fazer com a imagem. Essa imagem aqui, ó, esse cinza aqui, né, viraria preto, e esse outro cinza aqui também viraria preto. Né? E o que era branco e o cinza médio, tudo viraria cinza médio. Por isso que a imagem escurece, tá vendo? Né? Porque o histograma, ele vai andando para o lado. Aí você imagina o seguinte, se eu quisesse, vamos supor que eu sei que o que capturou isso aqui é uma coisa que detecta a presença de matéria orgânica, por exemplo. Tá? Eu usei um raio-x de matéria orgânica. Então, eu sei que até esse lugar aqui, ó, indica matéria orgânica. Daqui para frente, né, é o que você pode ter, por exemplo, de líquido que é comum a qualquer outros objetos que não são matérias orgânicas. Então, a gente pode fazer, né, usar a técnica, que é a técnica aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na aula aqui, ó. Né, que é exatamente essa técnica aqui da seleção realce, ó. Tá vendo? Ó? Eu selecionei o meu ponto e eu quero realçar o que me interessa. Então, a hora que eu for realçar, o que eu vou fazer? Ó, essas duas cores vão virar, né, preto. Eu vou empurrar por mais à esquerda possível. O resto eu vou empurrar mais à direita possível. Então, como que ficaria a minha imagem? Minha imagem ficaria assim, ó. Né? Ou seja, dentro daquele ponto, daquela foto que eu tirei, esse L invertido é a minha matéria orgânica. Tá? Na segunda parte, a gente vai começar a identificar os objetos, aí a gente vai ver que a gente vai ter que usar todas as operações juntas. Né? Mas é importante agora a gente entender essa questão aqui do histograma, porque com ele, né, a gente consegue fazer, a gente consegue, na verdade, ao entrar em contato com o gráfico, a gente já consegue ter uma série de percepções em relação à imagem que está ali representada. Né? A gente não consegue ter uma percepção espacial, né? Eu não consigo saber o que tem, porque ele não me indica aonde as coisas estão, mas eu consigo saber se ele é muito escuro, se ele é muito claro, né? Se ele é muito heterogêneo, se ele é muito homogêneo. Eu consigo saber quantos picos ele tem, né? Porque geralmente os picos ele vai me indicar coisas diferentes, tá? Então a gente consegue ter essa série de informações aí ao deparar com o histograma. Deixa eu tirar essa linha vermelha aqui, porque senão vai confundir. Ficou mais claro aí a hora que desenhou aqui?
Sim, Sim, sim. sim, beleza? Né? Por isso que aqui tem, ó, a gente tem a mesma imagem, tá vendo? Então aqui, ó, aqui, ó, né? O pico estava aqui, ó, entre os 50 e os 100. Ela era desse jeito, né? A hora que a gente pegou um ponto de corte e arrastou uma parte para um lado, outra para o outro, aqui, ó, identificou o que interessava, que talvez aqui pode ser uma foto satélite onde eu quero pegar a umidade, por exemplo. Tá? Aqui, né? A hora que eu inverti, ó, né? Então, imagina que isso aqui, se eu estivesse falando de uma foto que analisa células, né? Eu poderia estar identificando isso aqui como as células cancerígenas, por exemplo, né? Porque aqui não estava tão claro onde que elas estão, tá vendo? Né? Mas a hora que eu inverto, tá? Porque olha só, a maioria é célula normal, né? Imagina aqui, ó, a maioria é célula normal. Eu quero inverter para identificar a minha exceção. Aí agora aqui fica mais, né, mais claro aonde que estão os itens, tá? Os outros eu só faço, né, uma pequena... esses aqui geralmente são os softwares mais básicos, né, mais antigos de edição, eles faziam muito isso aqui, né, onde que a gente ia arrastando lá a luminosidade, né, arrastar a luminosidade, basicamente é a gente mexer no histograma da imagem. Tá? Luiz, é um tipo de filtro mais básico, né? Aí a gente vai ver que a gente tem, mas é um tipo de filtro, tá? Porque é aquilo que eu falei na primeira parte da disciplina, né? Para nós humanos, quanto mais variação de tonalidades tiver, mais a gente entende como uma imagem, né, de melhor definição. Mas para uma análise computacional, né, quanto menor for essas questões, mais a gente vai entender. Então, aqui a gente vai conseguir trazer um monte de coisas, né? Então, se eu quero separar as coisas e eu tenho 3 concentrações, tá? Porque, repara o seguinte, nós humanos, a gente analisa muito imagem, principalmente de cenários, de paisagens. Aí realmente é muita cor, né? Muita tonalidade, muita heterogeneidade. Agora, computacionalmente falando, na maior parte das vezes, o que, que a gente quer? A gente tem um fim específico. Então, a gente quer pegar o que é normal ou o que é fundo, né? E, por outro lado, eu quero pegar o que não é. Então, esse recurso que eu estou usando aqui, por exemplo, do zoom, ó, né, de colocar essa imagem no fundo, provavelmente uma das coisas que ele usou como primário foi fazer uma análise de histograma, do histograma para conseguir entender qual que é a cor predominante do fundo e cortar essa cor predominante. Né? Depois ela usou outras técnicas, a gente vai ver de contorno, de outras coisas, para saber o que ele tem que dar ênfase. Né? Tanto que repare que o meu braço aqui ele fica sumindo e aparecendo, porque mesmo ele sendo de uma cor que ele entende que é meu rosto, né? Ele não é um... Aqui, ó, repara que a minha mão ela só aparece se ela compor o contorno do meu rosto, tá vendo aqui, ó? A hora que eu tiro ela do meu rosto, aqui, ó, né? Agora não, porque eu só percebo aqui, ó, né? Agora, vou tirar ela. A hora que eu levantar ela aqui, ó, deixa eu levantar outra. Opa. Vocês estão percebendo que ela some, né, lá, ó. Ela some por quê? Porque ela não está fazendo parte do contorno mais do meu rosto, tá vendo? Ó? Né? Então, o software aqui, como ele está alinhando esses métodos com IA, né, ele não consegue perceber que a minha mão é parte do meu corpo, porque ele está focado no rosto. Né? Então, aqui, beleza, aqui ele está vendo as duas, mas se eu fizer isso aqui, uma mão sumiu, tá vendo? Ela some e aparece. Né? Ela vira meio com a mão fantasma. Então, é aplicação de filtro, sim, tá? Né? Mais primários. Beleza? Ô, gente, isso foi o que a gente viu, né, na última aula. Né? Eu peguei aqui para a gente relembrar. Hoje, né, a gente vai dar continuidade à parte de estatística para ver se a gente consegue fechar, porque semana que vem nós já temos outra avaliação, né? Vocês lembram do nosso calendário aí? Tem uma avaliação semana que vem.
Aí dia 2 é um recesso, aí a gente tem aula dia 9, dia 16, depois nós temos a nossa última avaliação. Então, correlação entre imagens, né? O que é... Anselmo, eu vou disponibilizar uma revisão hoje na aula. Eu imaginei que a gente ia conseguir, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer no horário de aula, mas aí a gente pega o primeiro horário da próxima semana para tirar dúvidas e depois a gente faz a prova no segundo horário, estendendo, né, para além do horário de aula, beleza? A correlação, né, seria um modelo matemático mais simples para a gente conseguir verificar o quão idênticas, né, são imagens, tá? Porque a gente viu que, por exemplo, pelo histograma, né, eu posso ter histogramas idênticos de imagens totalmente diferentes, porque ele só indica qual que é a ocorrência de cada tonalidade, né? Ele não indica qual que é a distribuição espacial. A correlação, né, é um modelo que ele vai conseguir falar para a gente o quão próxima uma imagem é da outra, tá? Então, ele é um modelo que traz para a gente índice que vai de -1 a 1, né? E se eu tiver ali no meio, no zero ali, isso quer dizer que aquela imagem, tá? Ela tem aqui um baixo índice de correlação, né, entre elas, tá? Aqui é dada por esse modelo, né? Eu não, igual eu falei com vocês, eu não vou entrar muito nos modelos, mas basicamente a gente faz um somatório, né, dos pixels, tá? Do primeiro pixel até o último pixel, né? Aonde que a gente pega o NC é o nível de cinza, tá? Né? Então a gente pega o NC da imagem I, o NC da imagem J, né? Menos aqui o coeficiente, tá? E a gente vai gerar aí qual que é esse índice. Por que eu não estou preocupando com isso? Porque a gente está percebendo na aula prática que tudo isso a gente tem já em bibliotecas, né? A gente só tem que entender para que serve cada um desses itens, ok? Além disso, da correlação, a gente tem as operações básicas com imagens, tá? Então, lembra sempre, uma imagem é uma matriz. E se eu fizer operações básicas entre matrizes, né, e aí está uma justificativa que eu escolhi o Python para a gente trabalhar, uma vez que o Python trabalha com matriz de uma forma muito mais simples do que Java, do que .NET, né, que qualquer uma das linguagens .NET, do que C, tá? Para a gente fazer algumas coisas que a gente faz em Python, que a gente vai ver hoje, por exemplo, que são essas operações aqui, né? A gente, em Java ou em C Sharp, a gente gastaria um algoritmozinho lá com pelo menos 3 fors para resolver. Né? Aqui não, aqui a gente consegue fazer uma operação simples, né? Imagem 1 menos imagem 2, por exemplo. Imagem 1 mais imagem 2. Imagem 1 vezes imagem 2. Porque o Python ele trabalha com matriz de forma natural, né? Eu não preciso ficar fazendo as operações de forma manual. Então, as operações básicas, né, é exatamente a gente fazer operações numéricas entre as bandas, tá? É eu pegar, né, e eu posso pegar uma mesma imagem, pegar cada uma das bandas daquela imagem e fazer a operação entre ela, ou eu posso pegar, por exemplo, 2 imagens em escala de cinza e fazer a operação dessas duas. Então, eu quero, por exemplo, pegar e ver como que seria uma imagem só com a ocorrência de azul, né? Então, o que eu faço? Eu pego lá a banda... Se eu pegar a banda azul, eu vou ter uma imagem azulada, em escala de azul, né? Mas se eu fizer a operação, eu vou conseguir ter realmente eu vou ter a evidência, né? O item que eu quero de uma forma bem explícito, tá? Eu vou ter a evidenciação daquilo.
Então, quais que são essas operações numéricas, né? A gente pega e faz as operações básicas, elas devem ser feitas pixel a pixel com bandas da mesma imagem, né? Podemos utilizar bandas constantes ou manipulação de histogramas para fazer, né? Então, eu posso usar soma e subtração, que é fazer os shifts, né? À direita e à esquerda, ou eu posso usar a multiplicação e divisão, que é fazer espalhamento ou concentração dos pixels. Tá? Deve-se evitar cortes, né? Então, ou seja, valor menor do que zero, a gente tem que definir que eles vão ficar com o valor zero, valores maiores do que o valor máximo da radiometria, que geralmente é o 255, vão ficar 255. Para ter sentido, deveremos considerar características espectrais das bandas. Tá? Aqui, por que espectrais, gente? Lá na primeira parte da disciplina, né, a gente viu que o que define, né, os espectros da minha imagem é o sensor que eu capturo. O mais comum é a gente trabalhar com 3 ou 4 espectros, né, que é o RGB ou o RGBA, quando a gente está falando de uma câmera digital que está capturando um cenário. Mas a gente viu que tem alguns sensores, que são sensores remotos, que eles não são um dispositivo que captura, né, a ocorrência de luminância de cada uma dessas bandas de cores. Eles podem capturar umidade, eles podem capturar, né, presença de determinado comportamento, pode detectar gases, pode detectar, né, podem ser ondas, pode ser detectar qual que é a rigidez de material, né? Então, tá, então raio-x, raio-x não tira uma foto, né? O raio-x manda lá uma radioatividade e olha como que né, aquele item ultrapassa cada uma das partes, né? Ele mede qual que é a resistência que está no meio do caminho, né? Então, quando a gente vai fazer essas operações, a gente sempre tem que levar em conta essas questões espectrais, tá? Então, por exemplo, eu quero deixar muito claro o que é água, né? Eu pego uma banda que é muito precisa em capturar água e pego outra banda que é muito precisa em capturar terra, por exemplo. Se eu subtrair, né, um com o outro, eu vou ter como resultado ou evidência de terra ou evidência de água. Tá? Por outro lado, né, se eu pego um item que só captura água e outro só captura terra, se eu somar os dois, a minha imagem resultado vai ser uma imagem que vai compor como se fosse duas camadas, que é onde que tem água, onde tem terra. Então, e outra coisa também, né? E essas operações básicas, soma e subtração, elas também conseguem, né, eliminar o ruído daquela imagem, tá? Então, se eu tenho, né, o que pode ser o ruído, gente? Por exemplo, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve uma nuvem de gafanhotos nos Estados Unidos, não foi essa agora do Brasil, não, que o sistema meteorológico ele preveu que teria uma tempestade numa região que não fazia sentido nenhum ter tempestade, né? Mas por quê? Porque quando se analisava aquela nuvem, né, pelo tipo de espectro que foi capturado, ela aparentava ser, tá, uma nuvem, né, de tempestade. Isso foi um ruído, né? Isso foi um ruído, porque não era o que aparentava. Então, se eu tivesse pego de dois sensores de captura diferentes e feito a operação, esse ruído provavelmente ia sumir, né? Esse ruído ia falar assim, não, o que está aqui não é o que a gente está imaginando ser. Ou ele seria separado, falando assim, não, esse negócio aqui é uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina ser, tá?
Só para a gente ter uma ideia, quer ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui o... Eu peguei duas imagens, né? Essa TM e essa T4, que é TM-T3 e TM-T4. São duas imagens de satélite. Deixa eu mostrar elas aqui para vocês. Aqui, ó. São essas duas imagens aqui, ó. Eu tenho essa imagem, tá vendo? Né? Que é uma imagem de satélite. E eu tenho essa outra imagem, que também é outra imagem de satélite. Tá? Só que elas são uma imagem exatamente do mesmo ponto, né? Então, elas podem ser. O que pode ser isso aqui? Pode ser cada imagem de um espectro diferente, tá? Então, se eu estivesse falando de cores, é como se essa primeira imagem aqui, ó, fosse a minha camada de azul e essa segunda imagem fosse a minha camada de vermelho. Né? Ou então, pode ser que eu estou falando de um espectro que ele é preciso para capturar água. Na verdade, aqui, né, ele é preciso para capturar a terra, porque a água tá vazio, né? Aí, ó, o Igor já até sacou aí, né? Cidade de Brasília, né, Igor? Por causa do formato do avião, né? Não foi isso que você identificou aí? Que Brasília ela é o formato do avião, né? E esse aqui, ele já tem, né, uma outra precisão aqui. Tá? Então, repara o seguinte, nessa aqui, ó... Opa, não é essa aqui, não é essa aqui. Nessa aqui, vocês estão vendo o que aqui, ó? Deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui, ó. Nesse contorno aqui, ó, esse contorno que eu pus aqui em vermelho, né, e essa bolinha aqui, tá muito evidente que se isso aqui for a calibragem, né, do meu sensor, o que ele é bom, ele pega, né, na cor aqui no item 2, no item 0, esse cara aqui é uma coisa que é calibrado para o meu sensor. Tá claro isso aqui, né? E para cá, repara que aqui, né, eu nunca conseguiria falar, por exemplo, que isso aqui, ó, é a mesma coisa do que esse negócio aqui que está preto, tá? Nem isso aqui também eu não falaria que é a mesma coisa, porque está muito diferente um do outro, né? Então, aqui, ó. Tá? Então, o máximo que eu falaria, por exemplo, que isso aqui, ó, se aquilo ali é água, isso aqui é uma lagoa totalmente isolada, né? Ou pode ser uma lagoa, porque pode ser outra coisa também, não sei, né? Isso aqui é a mesma coisa. Por outro lado, se eu vier nessa imagem aqui, a gente vai reparar que, olha só, né? Esse item aqui, ó, ele realmente tem uma continuidade aqui, ó. Pra cá, tá vendo? Ele não continua aqui, se eu olhar essa imagem, né? Se eu olhar essa imagem, eu falo assim, não, esse cara aqui é um lago e aqui continua aqui, ó, né? Eu posso... Isso aqui é o rio que está enchendo esse lago, não sei, né? Então esse lago aqui eu tenho vários afluentes que estão enchendo ele aqui. Nessa imagem eu posso ter essa interpretação, né? Se eu mudar de imagem, olha lá, ó, aquela interpretação ela já não existe mais, não é? Sim ou não? Eu tenho duas interpretações totalmente diferentes.
Né? Olha só, eu estou pegando a imagem. Gente, essa imagem eu só mudou o espectro de captura, tá? Ela é uma imagem do mesmo local, do mesmo instante, tudo beleza. A única diferença é que ela foi, né? São camadas diferentes de um satélite. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso vir aqui, pegar essas duas imagens, ó, TM3, TM4, e eu posso subtrair essas duas imagens. Então, aqui, ó, vou fazer a subtração delas para ver o que vai dar de resultado. Olha lá para vocês verem. Ó. Né? Então, vou fazer uma subtração diferente agora. Em vez de eu, né, pegar a primeira imagem e subtrair a segunda, eu vou pegar a segunda imagem e vou subtrair a primeira. Então, olha lá para vocês verem. Então, isso aqui, né, nas duas operações, provavelmente, tá? Isso aqui, ó, não é a mesma coisa que isso, né? Que, ó, realmente deve ter sido um ruído, tá? Se eu somar as imagens, eu vou somar essas duas. Né? Repara que ali na soma, né? Acho que até o avião ficou mais evidente, né? Tá? Se eu quero realçar, né? A operação legal de realce, a gente viu o que aqui, ó. Então aqui, ó. Soma e média. Né? Então aqui, a subtração, ela realça as diferenças entre as bandas, né? E a multiplicação, ela é inadequada para interpretação visual. Por que ela é inadequada para interpretação visual? Porque ela vai dar estouro, com certeza, de borda. Né? Se eu multiplicar um valor por outro, eu vou realmente sair do que eu posso apresentar visualmente. Só que, por outro lado, se eu faço uma multiplicação, o que é muito perto, né, entre as imagens, que é o que acontece aqui, ó. Repara que tanto a soma como a divisão, né, os itens ficaram de cores muito próximas, tá vendo aqui, ó? Né? Se eu fizer uma multiplicação, que aqui a gente não vai conseguir ver, porque eu só tenho 256 tonalidades, e eu vou ter pixel aqui que vai chegar no valor 5.000, 10.000, né? Mas, por outro lado, se eu faço essa análise, tá? Ou se eu pego, faço uma multiplicação, depois dessa multiplicação eu gero um histograma, né? Nesse histograma, eu consigo perceber como é que está a distribuição dos pontos, e depois eu vou e faço uma normalização desse histograma dentro de um universo 255, eu vou ter conseguido evidenciar aqui o que realmente é cada um dos itens diferentes. O que aqui para a gente não consegue evidenciar. Né? Por isso que a gente fala que a multiplicação ela não é passível de visualização, análise visual. Tá? Ela sempre vai ser passível de análise computacional ou matemática. Eu vou conseguir, né, realmente saber aqui, ó, por exemplo, se isso aqui está falando de água, de construção e, né, de vegetação, eu vou conseguir exatamente fazer essas identificações. Tá? Agora a subtração, né, que eu vou fazer a subtração, não. Opa. Então aqui são as operações que a gente tem. Né? Então, razão entre bandas, né? Quando eu faço a divisão. Tá? Então, é muito comum para quê? Para fazer análise de índice de vegetação, né? Para fazer análise de queimada, fazer análise de tipo de solo. Tudo isso, né? O pessoal geralmente, antigamente principalmente, porque hoje a gente conta com a IA, e a IA aqui vai conseguir dar um ganho muito grande nesses modelos, ele traz para a gente, né, qual que é a razão
entre essas bandas, né? Então, repara que o que aqui não estava tão evidente, né? A hora que eu faço a divisão, a gente consegue ver uma separação completa aqui, né? De itens, tá? Então, aqui é a mesma imagem, a diferença é que uma está sendo feita no padrão, a outra está sendo feita na negativa da imagem. Pegando bandas diferentes. Então, a gente tem as 4 operações básicas, né? Que é a soma, a subtração, né? E a divisão, né? Ou a razão. Tá? Essas atividades eu vou deixar aqui para vocês fazerem depois em casa. E, além disso, a gente tem técnicas de realce, né? Aí, as técnicas de realce é onde que a gente vai conseguir realçar aquilo que nos importa, né? E o realce ele vai depender muito do objetivo que eu tenho em relação à imagem. O processamento digital de imagem, ele sempre tem que ser um processamento que o objetivo está muito claro. Eu tenho que conhecer qual foi a minha captura e meu objetivo tem que estar muito claro, né? Que foi o que a gente fez lá com a nota de R$2, né? Então, a nota a gente conseguiu fazer o contorno certinho da nota para ver se existia número de série, né? Para ver se o valor, qual que era, que a gente fez algumas aulas atrás. O realce, qual que é o objetivo dele, né? Melhorar a qualidade visual geral através do aumento de contraste entre os elementos apresentados, né? Outro objetivo que eu posso ter. Esse primeiro objetivo, ele é um objetivo muito válido, principalmente quando eu estou usando visão humana, né? Eu tenho outro que é muito válido quando eu estou usando visão computacional, que é o quê? Realçar características específicas relacionadas aos alvos apresentados. Tá? Então, eu quero fazer uma análise, por exemplo, tem um site muito legal aqui que chama... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu mudar o nome dele aqui. Deixa eu achar ele aqui. Peraí. Se não me engano, é Conectados que ele chama. Sumiu aqui. Conectados, isso não. Não. Não é conectado. Eu perdi ele aqui, depois eu encontro e mostro para vocês, mas ele ensina a fazer um IoTzinho, né, um dispositivo de IoT, de identificação de qualidade de biscoito maisena, né? Aí é legal porque a gente consegue ver todas essas técnicas de uma forma bem objetivo mesmo, tá? Mas na parte da próxima a gente vai fazer, por exemplo, contar, né, quantos objetos tem numa tela, objetos se eles forem idênticos, né?
ou tentar identificar o que é uma placa de trânsito, alguma coisa assim. Tá? Sua tela tá parada no slide, é isso mesmo? Não tá parado, eu não encontrei ele aqui, não. Eu estava procurando ele aqui, mas eu não encontrei. Estou tentando aqui pela última vez. Deixa eu ver aqui. Um desses, não. Eu não achei ele aqui, não. Mas depois que eu achar aqui, eu mostro para vocês. Mas é muito legal porque é um exemplo muito simples, mas que a gente consegue ver o funcionamento dele como um todo. Aqui embarcados, que eles chamam. Embarcados. Aqui, ó. Deixa eu passar o link aqui para vocês. Né, aqui, então aqui, ó. Aplicação de visão computacional com OpenCV. Tá vendo? Então, a gente consegue, né? Ele consegue identificar se o biscoito tá, se é um biscoito, né? Ou se ele está quebrado ou não. Então, aqui ele mostra, né, como que ele faz. Aqui tem um exemplo. Ele olha, né, se o formato ele equivale a uma elipse, né? Se fosse um biscoito quadrado, a gente compararia com quadrado, com retângulo. Depois ele faz aqui, né, altera a radiometria para realmente ficar de um jeito que o computador entenda bem. Tá? Por exemplo, né, o que está quebrado aqui, ó, ele acusa que, né, aquele biscoito não está inteiro. Por quê? Porque ele não vai ter, né, o comportamento elíptico, né, ele não vai ser no formato de elipse. Aí aqui eles ensinam a fazer, que eles fizeram com uma câmera simples, uma webcam, uma fita de LED e uma bolinha de isopor, meia bola de isopor. Né? Iluminou, colocou a câmera aqui no meio, né, e vai passando para comparar. Tá? Mas depois quem tiver curiosidade aí, né? É um projetinho simplesinho, mas bem legal, tá? Então a gente pode ter que, né, realçar características específicas relacionadas aos alvos representados, é o que está lá naquele exemplo do embarcados. E tem várias técnicas que pode se utilizar, né? As técnicas mais populares, né, por requererem um menor poder computacional, é exatamente o realce por Instagram, por histograma. Por histograma, né, basicamente eu encontrar um ponto de corte e fazer shifts, tá? Ou inversões, né? Então eu falo, ó, esse ponto aqui é o ponto que me interessa, eu mando um para um ponto, outro para o outro. Foi o que o Embarcados usou aqui. Ele não mostra isso, não. Usou para poder identificar o biscoito, né? Aqui, ó, se a gente olhar aqui, cadê? Aqui, ó. Né? O que ele fez foi exatamente, tá? Essa operação aqui, ó, né? Que é a operação mais básica que tem em relação ao... E para que eu uso o histograma, tá, gente? Porque eles falam assim, não, professor, a gente fez isso lá no início da disciplina, antes de ver histograma. Sim, né? Só que lá no início da disciplina, quando a gente fez isso, que foi diminuir a radiometria, a gente escolheu o limiar, né? Qual que era o ponto de corte. A ideia, quando eu tenho um histograma já desenhado, eu conseguir enxergar esse ponto de corte, né, pelo pico do gráfico, tá? Então, se eu conheço o componente que eu quero, eu vou conseguir saber, porque cada hora que eu capturar, né, esse pico vai estar num ponto diferente por causa da questão de iluminação do ambiente, né?
dificilmente eu vou conseguir ter exatamente a mesma cor, exatamente a mesma faixa de cor ali, né, já que eu vou ter variação de iluminação. E tem algumas técnicas, né, que é o realce não linear, tá? Que aí é o que vocês viram muito em sinais, né? Então, o realce por manipulação de histogramas, tá? Qual que é a ideia básica do realce, né? A gente modifica a resposta radiométrica de uma imagem original através da transformação do histograma, tá? Que é aquilo que eu fiz no exemplo lá no Excel, né? Eu falo, olha, o que me importa é a partir disso aqui. Igual lá no exemplo do Excel, eu falei, olha, aqui é matéria orgânica. Matéria orgânica era a segunda graduação de cinza, né? Eu vou e jogo daquele ponto para frente todo para a cor que me importa. O objetivo é obter uma imagem cujo histograma esteja completamente espalhado no domínio dos valores determinados para a codificação da imagem, né? Porque quando a gente fala completamente espalhado, é o quê? Eu tenho que ter pontos no início e no final, né? Porque ele vai estar espalhado. Em uma imagem de 8 bits, deve se transformar para a faixa de 0 a... Deixa eu ver qual que eu pus. Não consigo tirar isso daqui, não. 0 a 255, né? Que é todas as frequências radiométricas. Uma imagem com histograma comprimido em valores baixos, né, quer em relação à média, quer em relação ao desvio padrão, indica uma imagem escura e com baixos contrastes, né, que é quando o meu gráfico ele está assim, ó, aqui, ó. Vamos desenhar ele aqui para a gente ver. Eu tenho aqui minha faixa de valores. Eu tenho aqui minha faixa de valores. Né? Aqui está o meu valor 0. Aqui está o meu valor 255. Né? Se o meu Instagram ele está comprimido, né? Ou seja, ele está comprimido em valores baixos. Então, ele está muito concentrado aqui nessa ponta. Tá? Ou, né, se eu pego em relação à média, ele está muito concentrado, né, aqui, por exemplo. Tá? Ou desvio padrão também, né? Isso indica o quê? Que a gente tem uma imagem que ela é uma imagem escura, né? E com baixo contraste. Esse tipo de imagem, escura de baixo contraste, ela não é boa nem para visão humana, nem para visão computacional. Né? É aquela imagem que eu não consigo distinguir as coisas. Tá? Uma imagem com histograma com média alta e variância alta indica uma imagem com maior contraste e, consequentemente, mais clara. Né? Então, o que seria uma variância alta? Eu ter um gráfico aqui, ó, que... Deixa eu fazer com isso aqui. Que ele pode estar até nesse formato aqui, ó, mas, né, eu tenho aqui, ó, uma amplitude grande entre os valores. Esse aqui eu não tenho, ó, esse está concentrado aqui, ó. Né? Então, minha variância é pouca. Como ele está aqui no canto, ele é escuro. Né? Esse cara aqui não, esse cara aqui, né, ele tem uma imagem que provavelmente ela é clara e de um contraste muito maior. Aqui os exemplos, tá vendo? Olha só, a imagem, ele concentrado, né? Aqui, ó. Tá? Então, olha para vocês verem como é que a imagem é escura, né? E de pouca variância. Aqui, olha o quanto que ele está espalhado. Ó. É exatamente o mesmo, tá? É exatamente o mesmo. Só que qual foi a diferença, né? Aqui, como ele estava concentrado, né? A gente faz um deslocamento de cada um dos valores, espalhando isso daí. Por que eu posso espalhar isso aqui, gente? Olha só. Se eu for olhar essa imagem aqui, ó,
eu vou perceber que em toda essa área aqui, ó, né, eu tenho 0 de ocorrências. Então, ao invés de eu usar aqui de 1 em 1, né, a hora de redesenhar isso aqui, eu posso usar, por exemplo, de 5 em 5. Porque aí eu vou espalhar esses itens, eu não vou ter mais ninguém um coladinho no outro, né? Por outro lado, eu vou ter uma imagem que é muito mais clara de fazer. Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem escura aqui, que a gente faz essa operação aqui para a gente ver na prática. Aqui. Vou pegar essa daqui. Deixa eu ver se essa aqui vai ficar legal. Deixa eu pegar essa. Opa. Então eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Copy 453. E vou pegar. Deixa eu ver se ele vai fazer. Aqui. Fazer o seguinte. Aqui eu vou mostrar a imagem. E aqui eu mostrei a imagem 3. Então, olha só. Vamos ver aqui se vai... Eu tenho essa imagem aqui, ó, tá vendo? Né, que é aquela mesma imagem que a gente tem lá em escala de cinza, que a gente usou por outro, que é a imagem Brasília, né? Deixa eu mostrar um, depois eu mostro o outro. Então. Aqui eu tenho essa imagem, essa aqui, ó. Então, essa parte aqui, foi essa parte vermelha aqui, tá vendo? Esse pedacinho dela aqui. Vamos agora mostrar a outra imagem para a gente ver aqui. Deixa eu deslocar mais aqui. Isso aqui não tá legal, não. Aqui, ó, não sei se tá possível agora de ver aí para vocês, mas aqui nessa vermelha, ó, que era uma imagem muito homogênea, não sei se vocês estão pensando aqui ficou tudo amarelo, né? Aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho uns pontinhos amarelos, tá vendo? Aqui também, ó, eu tenho uns pontinhos amarelos, tá vendo? Né? Aqui ficou verde, tá vendo? Então, aqui, ó, vamos voltar para a primeira imagem. Aqui, ó. Percebe, isso aqui é tudo preto, né? Aqui, ó, aqui é tudo preto. Aqui, ó, não tem nenhuma ocorrência de preto, tá vendo? Né? Aqui é tudo vermelho, ó. Por outro lado,
né? Se eu faço um deslocamento aqui de cada bit, né, em 10, eu começo a ver que o que tem aqui, que é esse amarelo, ele acontece aqui dentro também, ó. Aqui tem vários pontinhos amarelos, não sei se aí para vocês dá para ver esses pontinhos ou não? Deu para Pessoal, é ver? como se você estivesse substituindo aí o que está mais escuro por amarelo, e aí quando está escuro é menos perceptível no vermelho? Mas aqui, na verdade, eu não substituí. O que que eu fiz, né? Quando eu fiz ali, É assim, eu substituindo caminhei pelo todas as histograma. cores 10. Eu caminhei o histograma, né? Eu caminhei ele aqui. Como eu reduzi, eu caminhei ele para a esquerda, né? Então, Entendi. tá vendo igual aqui, ó, isso aqui que eu não percebi, então, que eu não, isso aqui é a mesma coisa que isso. Aqui agora, que eu tenho um monte de itens que ficou um azul, né? Aí eu vejo, não, eles são coisas similares, né? Então, aqui, ó. Tá? O que que a gente fez que foi andar com o histograma, né, para a esquerda. A gente andou para a direita e depois para a esquerda. Vamos andar com ele agora para a direita. Aqui, ó. Vamos andar com ele para a direita. Fazer o mesmo deslocamento à direita. O legal do Python é que ele é muito simples para fazer operações, né? Olha lá, ó. A hora que eu andei para a direita, aonde que é a cidade, ela ficou mais evidente, tá vendo aqui? Ó? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui, ó. Lembra que eu tenho que ter um objetivo muito claro do que eu quero fazer, né? Então, tá vendo aqui, ó, aqui, né? Repara que agora a cidade, ela começa a ficar... Tem que tomar cuidado também para não ir muito. Vamos ver aqui, ó. Bom, vamos andar 30. Olha para vocês verem, ó. Né? Então, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, né, que poderia me gerar alguma dúvida, é que eu vejo que isso aqui é uma coisa totalmente diferente dessa, tá vendo? Ó? E quando eu faço o deslocamento para a direita, eu percebo que nesse item aqui, que é igual a esse, ó, existe a ocorrência desse negócio aqui do meio. Então, se esse negócio aqui for água, aqui eu tenho alguns pontinhos de água. Né? Já os prédios, as construções dos concretos ficaram azul, tá vendo? Então, a ideia do realce, né, ele tem que estar muito específico o que eu quero. Deixa eu pegar a mesma imagem e abrir aqui para vocês aqui do lado. Aqui, aqui ó. Olha lá. Agora, o ideal é que eu tivesse feito um negócio mais específico ainda, né? Porque aqui eu só caminhei o histograma. O ideal é que eu tivesse feito o espalhamento dele. Então, o que seria fazer o espalhamento? Seria eu fazer aqui um for, e nesse for eu olhar quem que vai andar para a direita, quem que vai andar para a esquerda. Aí eu teria uma separação melhor ainda. Quer ver que vamos fazer aqui para a gente ver. Vamos fazer aqui ó. For o i no range que vai de 0 até o imagem.shape 0. Então, 2 pontos. Outro for, que é um J, que vai no range de 0 até imagem.shape 1, né? Então, aqui eu estou falando da altura e da largura. E aqui, né, eu poderia falar o seguinte aqui, ó. Se a imagem IJ... Aqui o correto, gente, seria eu ter gerado o histograma, ver aonde que está o pico para eu saber aonde que eu vou pôr meu ponto de corte, tá? Mas vamos supor que eu
eu encontrei lá e vi que o meu gráfico aqui, ó, ele está dando um pico aqui mais ou menos no pixel 50, na tonalidade 50. Então, se ela for menor do que 50, né, a imagem 3 IJ... Ah, essa imagem aqui é colorida. Então, o que eu não vou conseguir fazer? A não ser que eu ponha aqui no índice 0. Aqui eu ponho 2 pontos. IJ recebe a imagem e IJ menos 30. Se não, mais 30. E aqui não vai dar, porque aqui eu tenho os 3 pixels. Aí eu teria que colocar aqui no vetor 30, 30, 30. Aqui não vou deixar eu fazer isso, não. Mais 30. Aqui não vai deixar porque eu estou um pouquinho só no 0, então. Não vai deixar eu fazer isso aqui, não. É que eu teria que fazer um código mais elaborado aqui, não vou... Depois a gente vê a função que faz isso. Aliás, espera aí, volto. Imagem 3, recebe imagem. Beleza, aqui ele vai deixar eu fazer isso. E aqui eu posso tirar esse 0 aqui. Beleza, então aqui, ó. Rodando de novo, vamos ver o que vai dar aqui. Rodando. Opa, isso aqui eu não posso fazer isso não. Sai daqui. Aqui não vai rodar, não. Menos 30 aqui, tá zerando ela. Né? É porque que eu estou pegando o pixel e não vai deixar eu reduzir o... 30. Beleza, vamos ver que se ele roda essa. J0 menor que 50, IJ... Shape... IJ5... 0 menor que 50. Faz isso, não faz, mas não dá não. Isso aqui não vai fazer não. Né? Mas quando a gente realça é exatamente o espalhar aqui, tá? Depois a gente vai ver aí como que a gente pode fazer isso usando as funções. O contraste por histograma, né, ele é realizado através da definição de uma função de transferência que mapeia a faixa de valores de uma imagem original para os novos valores radiométricos melhor distribuído em um domínio de valores radiométricos pré-estabelecidos. Né? Se bem que eu dei bobeira, que a gente poderia ter feito aqui, deixa eu voltar aqui de novo, aqui, ó, com essa imagem aqui, ó, TM3. Que a TM3 já está em escala de cinza. TM3, ou então eu tinha que separar as bandas. Aqui eu não preciso fazer isso, aqui eu posso fazer isso. Imagem 3, imagem 3.
Não está rodando? Não, na verdade você está rodando, mas é tão grande que ele vai ficar em... Imagem chip. Vai se enfiar isso aqui para ver. Vírgula, J, vírgula. Show imagem 3. Preciso de imagem 3 para sua imagem. Vou tirar isso aqui. Opa. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Pera. Stop. JPEG. Ué. Depois a gente olha aqui que deu algum... Deu ruim aqui. 0. Ah, aqui, ó, tá escrito errado aqui. Agora que eu vi aqui, ó. Eu inverti os dois. Inverti os dois. Vamos rodar aqui de novo para a gente ver. Beleza. Então, aqui, ó, se a imagem, aqui não tem esse parênteses aqui, se a imagem, o pixel I, J, né, ele for menor do que 50, a imagem 3 no pixel I, J, vai receber o pixel menos 10. Se não, recebeu o pixel mais 10 e a gente mostra aqui a imagem 3. Vamos rodar para ver. Não tem escala de cinza aqui, não. 0. A gente faz isso. Aí, ó. Aqui, ó. Essa imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que ela era aqui, ó.
Lembrando que eu chutei, né, aonde que era o pico do histograma. Não deveria ter feito isso, não. Eu deveria ter feito o histograma, né? E desenhar, e partindo do pico, aqueles 50 não deveria ter sido chutado, não, tá? Aqueles 50 eu deveria ter. Né? Então aí, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, né, que aqui ele é bem homogêneo, ó, né? Repara que aqui eu já tenho diferenças, tá, de comportamento, né? Que poderia ser, por exemplo, uma alga dentro da lagoa, que aqui ele não pegou, aqui, ó. Aqui ele já tem essa diferenciação, né? Aqui nesse ponto aqui, ó, aqui que é aqueles que ficam amarelinhos, tá vendo aqui, ó, né? Ele já fica mais evidente. Repara que essa borda aqui, ó, né, ela deu uma alongadinha, tá? Então a gente, né, vai tendo esses pontos aí que vão sendo, né, definidos. Legal? E a gente tem, né, o realce a partir de modelos lineares, tá? Que a ideia é usar uma função de transferência linear, né? Então a gente pega aí, a gente percorre a imagem cis para descobrir, né, qual que é o mínimo e o máximo, né? Ou opcionalmente a gente define um x mínimo e um x máximo, tá? Então aqui, ó, vamos pegar aqui nossa imagem aqui, ó. Né? O que que eu faria aqui? Aqui, ó. O x mínimo é 255 e o x máximo é 0. Né? Aí eu olho, se o pixel, né, ele for menor que o x mínimo, o meu x mínimo passa a ser aquele pixel. E passa a ser o 0 aqui. Né? E faço a mesma coisa para o máximo. Não posso fazer o else, né? Porque se eu tiver uma imagem heterogênea, eu não vai funcionar. Né? Então, se ele for maior do que o máximo, o meu x máximo, né, é esse pixel. E aqui no final, em vez de mostrar a imagem, a gente vai dar um print x mínimo e um print x máximo. Vamos rodar aqui para a gente ver. 0 e 255, ou seja, ele tem todas as incidências, né, de cores. Então, eu não poderia usar isso mesmo, 0 e 255. Só ver que você vai dar erro aqui. Realmente ele tem todos. Não quero deixar não. Mas por via das dúvidas, vamos fazer o seguinte aqui. Se ele for igual 255, print, encontrei 255. E se ele for igual a 0, encontrei 0. Vamos só ver que se não... A lógica não estava errada aqui. Não, beleza, ó, tem os dois mesmo. Né? Então, como tem os dois, o que que acontece?
e muito dos dois, né? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Né? A gente pode fazer aqui fora, aqui, ó. Se o x mínimo for igual a zero, eu quero passar o x mínimo para 20. E se... Opa, eu sempre ponho um parênteses aqui, mas não precisa não, tá, gente? É o vício das outras linguagens. Se o x máximo for igual a 255, eu vou passar o x máximo para 200. Não sei, se a minha imagem for uma imagem que já tem os dois, eu vou reduzir a minha variância aqui. Tá? Então, a gente calcula, né? O A vai ser o quê? Vai ser 255 dividido pelo x mínimo, né? Menos o x máximo. Então, aqui, ó, a gente vai vir aqui, vai falar que o nosso A é 255 dividido por x mínimo, né? Aqui, ó. Pá. Ó, x máximo menos x mínimo, né? Senão vai dar negativo. Por x máximo menos o x mínimo. Então, aqui eu vou dar um print no meu A aqui, só para a gente ver qual que é meu A. Nesse caso, a gente poderia fazer o cálculo na mão, né? Que meu A deu menos 463. Por que, gente? 255, 200 por 20, x mínimo, x máximo menos x mínimo, 200 menos 20, vai dar 180. 255 dividido 180. X max e x mínimo. Vamos ver aqui. Duzentos, 255. É 20. Oh. Meu x mínimo que deu 200. Deixa eu rodar de novo aqui. Vamos comentar. Opa, não. Vamos comentar isso aqui, ó. X mínimo 255, x máximo é 0. Ah, tá. Não, é porque aqui, ó, eu esqueci de mudar. Né? Então, se o x... Se o pixel ele for menor do que o x mínimo, e aqui se ele for maior que o x máximo. Beleza, aí não vai acontecer isso aqui mais não. Agora tá certo. Olha lá, deu 1.416667, né? O que a gente faz agora aqui, ó? O B, né, ele vai ser o A vezes o x mínimo. Aplica-se essa relação, né, y, ax mais b, para cada valor do nível digital da imagem de entrada x, obtendo o nível digital da imagem de saída y. Né? Então, aqui, ó. A gente vai pegar cada um dos níveis aqui, ó. O B aqui a gente vai pegar o menos A, né, vezes o x mínimo aqui, ó. Então, se eu pegar o B
pegar o nosso B aqui, ó. O B vai ser o menos A vezes o x mínimo. Vou mostrar aqui o nosso B, ó. Rodei ele. Então, eu tenho lá o A e o B, ó. Né? Agora, o que a gente faz? AX mais B, ou seja, para cada pixel, né, eu vou pegar lá o A vezes o valor do pixel menos o mais o B, que na verdade vai dar menos o B, né, porque ali ele está negativo. Tá? Né? Porque aqui, ó, ele pega o menos A, então ele sempre vai ser um valor negativo. Né? Então a gente vai ter que fazer para cada um deles aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Aqui nós temos ainda 16 minutinhos, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem, né, esse realce aqui, ó, tá? Utilizando aí, né, a técnica linear, tá? Dessa matriz aqui, ó. Vamos fazer 10 minutinhos, dá para fazer? Dá? Beleza. Né? Lembrando aqui, ó, esse material, gente, está aqui, ó, http://bit.ly /cg aula 03, aqui, ó. Opa, mandei errado aqui. Mandei. Pode ser no papel, pode ser no papel, gente. Quem tá sem pode fazer no papel, né? Eu acho que é até mais fácil fazer no papel para entender aí o que é o